Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Já estamos chegando por aqui. Eu sou o apóstolo Ronério Brito, pastor sênior do Ministério Luz do Mundo, e vamos dar hoje continuidade a uma série de ministrações que Deus tem nos dado. Eu quero que você que vai nos acompanhar e vai compartilhar também com outras pessoas, coloque no ar, diga: já estamos no ar, o apóstolo já está no ar. E você que está me ouvindo, me diga se o som está bom, se você está me ouvindo bem, acende daí. A Shirlene já entrou aqui. Está me ouvindo bem, Shirlene? Diga glória a Deus. Quem estiver me ouvindo bem, diga glória a Deus. Escreva aí glória a Deus. A Shirley também já está assistindo. Seja bem-vindo, Shirley. Érica de Freitas está assistindo. Seu Herman. Diga, o som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero começar. Mas eu preciso que você me diga se você está me ouvindo bem. Diga ok, estou ouvindo bem. Shirley, a paz do Senhor. Pastora Lourdes, grande abraço, minha pastora. Ariana Mareco também. Só escreva aí, estou ouvindo bem, o som está bom. Edicleuma Cruz, a Júlia Colares, o André Melo já entrou também. Está ouvindo bem? Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida neste domingo. Deus tem algo forte para falar com a sua igreja e eu vim aqui para entregar o que Deus me revelou. O Luan Ramon também, seja bem-vindo, Luan Ramon. Deus te abençoe grandemente. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, pegue sua Bíblia agora e abra no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Livro do profeta Isaías, o capítulo é 59. Rosiane Bezerra já chegou também, glória a Deus. Livro de Isaías, no capítulo 59. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Amém? Na minha Bíblia está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Então, eu preciso que você deixe a Bíblia aberta nesses 2 versículos, porque Deus tem muito para falar conosco nesta noite. As pessoas perguntam, o Joel Matos também está aí: apóstolo, Deus não está vendo tudo isso que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está vendo tudo isso aí. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que tem alguma coisa acontecendo entre Deus e o homem, entre o céu e a terra. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai nos revelar nesta noite. Talvez muitas perguntas suas hoje terão respostas. A Bíblia está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa agir. E nem o ouvido do Senhor está ferido, está agravado para que não possa ouvir. Mas, olha aqui, porém, as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção. Então, eu vou falar hoje sobre pecado.
O pecado é pior do que esse vírus aí. Preste bem atenção, o pecado é algo destruidor. E onde tem pecado, não tem Deus. Onde o pecado está abundando, não pode ter a graça. Então o pecado, ele tem poder. O pecado tem o poder de primeira coisa, de retirar a mão de Deus, retirar a mão do Senhor, para que o milagre não aconteça. É impossível alguém no pecado esperar que aconteça um milagre. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem pessoas dentro da igreja que estão uma vida esperando o seu milagre, mas não quer deixar o pecado. E a mão de Deus não pode agir. O pecado, preste atenção nisso aqui, o pecado é um isolante acústico que separa, ele separa o som da nossa voz dos ouvidos de Deus. O pecado é um isolante acústico que separa o som da nossa voz dos ouvidos de Deus. A pessoa em pecado, ela pode orar como orar, Deus não ouve. Tem como. Há um isolante assim, isolante acústico. Não sobe a oração de alguém que está em pecado. O pecado tem o poder de ferir os ouvidos de Deus para não sermos ouvidos. É como se pegasse alguma coisa assim áspera, raspando no outro assim, aquilo incomoda demais e faz mal aos ouvidos. Já experimentou assim esfregar um balão no outro, um isopor no outro, alguma coisa assim que faz mal para os ouvidos? O pecado é pior do que isso aos ouvidos de Deus. Pior do que isso. As nossas iniquidades nos separam do Criador. Vou repetir. As nossas iniquidades nos separam do Criador. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para não sermos ouvidos. É como se Deus colocasse as mãos no rosto para não ver. É como se você estivesse falando com alguém e aquela pessoa só falando palavrão e coisas que não edificam, e você querendo encerrar a conversa, querendo sair dali. Isso agora você imagina Deus. Então, quando nós erramos o alvo, que é Cristo, preste atenção, quando nós erramos o alvo, que é Cristo, aquela iniquidade que está encoberta, ela se manifesta no nosso comportamento. Olha, preste atenção. Quando eu erro o alvo, quando eu não estou em Cristo, as minhas iniquidades, elas se manifestam no meu comportamento. Preste atenção. Então, nós nunca vamos ser lembrados pelos nossos talentos. Aprenda isso aqui. Nós vamos ser lembrados pelos nossos comportamentos. Eu posso ser um bom cantor, um bom compositor, um bom artista, um bom tudo. Mas se o meu comportamento me comprometer, eu vou ser lembrado pelo meu comportamento. Você pode ser um bom profissional, você pode ser o que for. Você pode ser mestre, doutor, ser o que for. Mas se o seu comportamento não for um comportamento de cristão, as pessoas vão lembrar de você pelo seu comportamento, pelo seu mau comportamento, pela sua indisciplina, não pelo seu talento. Vocês lembram do nosso jogador fantástico, que bom de bola que só? Eu não vou nem falar o nome dele, e vocês vão lembrar que na Copa do Mundo ele caiu rolando assim no chão e teve um meme com ele. E foi lembrado pelo comportamento. O mundo todinho lembra dele pelo comportamento. Embora ele tenha um grande talento, o seu talento nunca vai ser maior que o seu comportamento. O seu comportamento, ele precisa estar junto com o seu talento, um no outro. Então, comportamento, ele tem uma definição como um conjunto de reações. O que é o comportamento? Um conjunto de reações de um sistema dinâmico. O seu corpo é dinâmico,
a vida é dinâmica, para onde você vai, tudo é dinâmico, nada para você se consertar. Não é no meio disso tudo que você vai ser visto. Então, o que é o comportamento? É um conjunto de reações de um sistema dinâmico face às interações e renovações propiciadas pelo meio onde está envolvido. Ou seja, o pecado é um talento maligno que tem o poder de mutilar o comportamento humano. Preste atenção. Fora do pecado, já não é fácil ser visto como uma pessoa relevante. Imagina no pecado. Ele pega o seu comportamento e mutila, destrói você e coloca à vista de todos. Preste atenção no que eu vou falar hoje aqui. O que você tem notado nesses dias? O comportamento da humanidade veio à tona. Veio à tona. E a iniquidade, que é um tipo de pecado, é o quê? É a repetição dos mesmos pecados, dos mesmos erros cometidos durante gerações. Que é um exemplo prático. O vovô bebia, meu bisavô bebia, eu também bebo, meu filho bebe, mas só repetindo aquilo assim. Vai repetindo. O nome disso é iniquidade. Ou seja, são pecados geracionais, espíritos familiares. Ele fica só rodando ali, ó. Mesma coisa. Eles obedecem o mesmo módulo, o mesmo padrão de comportamento. Mesma coisa. Você pode notar que espera-se muito de um povo como o povo brasileiro. Mas o comportamento, e você vai entender hoje, tudo o que está acontecendo. Então todos nós seguimos aquilo em que acreditamos. Se você aprender errado uma doutrina, preste atenção nisso aqui. Se você aprender errado uma doutrina, você continuará no erro até que sinta a necessidade de mudar seu comportamento. Da mesma forma, não podemos sugerir mudança a ninguém até que ela sinta o desejo de mudar. Eu não posso dizer para você, você tem que mudar. Não posso falar isso. Eu não posso. Até que você sinta o desejo de mudar. Por si próprio, você vai dizer assim, eu estou fora, eu estou sentindo que eu estou fora. Todo mundo está indo por aqui, eu estou indo por aqui. O meu comportamento não está bom. Nem comigo mesmo, nem com Deus, nem com as pessoas, não está bom. Aí você, é igual como procurar um médico. Eu nunca vi um médico bater na porta da pessoa e dizer, ei, você precisa fazer exame, você precisa ver suas taxas. Ele não vem não, é você que procura. A mesma coisa. O seu comportamento só muda quando você desce diante de Deus e diz, eu preciso de ajuda. Por que eu falo primeiro diante de Deus? Porque o primeiro comportamento a mudar é o comportamento espiritual. Se o teu comportamento espiritual não mudar de acordo com o que Deus quer para você, as tuas emoções vão estar falidas. E o teu físico vai responder à altura. E o teu comportamento em todos os âmbitos serão comprometidos. Você será visto como uma pessoa não relevante. Isso não é bom. Então, quando você sente a necessidade de mudar e pede ajuda, aí começa uma nova fase na tua vida. A formação da nossa fé, ela não é diferente. Ela se dá através daquilo que ouvimos. Presta atenção. Se você ouviu dizer que era bom seguir imagens, você vai seguir. Se você ouviu dizer que era bom fazer qualquer outra coisa, se você cresceu ouvindo aquilo, você vai fazer aquilo que você ouviu. Você vai ter fé naquilo. No meu livro Caminho da Fé eu falo um pouco sobre isso também. Então, através da palavra de Deus, é a maneira certa de falar de fé. Porém,
Muitas pessoas falam de fé através das filosofias, dos dogmas da cultura, da religião. E o maior pecado disso tudo é ignorar a cruz de Cristo como reconciliação entre Deus e o homem. Olha lá, reconciliação entre Deus e o homem, que foi Deus que tomou a iniciativa, não foi o homem não. Por isso, o homem com essa dificuldade de compreender a cruz, a exposição de motivos que Jesus fez na cruz, ele continua acreditando em si próprio. Ele continua nele mesmo, acreditando nele. Ele ainda não aprendeu que o mundo espiritual é regido por princípios. Princípios. Em outras palavras, só vale o que está escrito. Aprenda isso aqui. No mundo espiritual só vale o que está escrito. Jesus venceu a batalha diante de Satanás só dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. E preste atenção, aqui é uma grande dificuldade. As pessoas não gostam de ler, não querem saber o que está escrito. E alguém que não gosta de ler, de estudar e aprofundar, ela se torna vulnerável no mundo espiritual. Porque o primeiro a transgredir os princípios de Deus foi Lúcifer. Olha esse transgressor aqui. Alguém que conhece muito, conhece tudo. Ele transgrediu quando ele sugeriu no coração dele ser maior do que Deus. Em outras palavras, ele disse: não, eu sou igualzinho a ele, eu vou ser maior que ele, inclusive. Transgrediu, querendo ser maior que Deus. Por isso ele foi lançado por terra, para o abismo. E esse orgulho é o que está na alma da humanidade e suas filosofias dogmáticas e religiões. Esse orgulho aí. Não, eu não preciso desse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, esse negócio de congregar. Não preciso disso não, meu Deus está em tudo quanto é lugar. É verdade, Deus está em tudo quanto é lugar, menos no coração de um incrédulo. Menos no coração de um incrédulo. Então, esse orgulho está na alma da humanidade. A coisa estava tão difícil, todo mundo correndo sem direção, que Deus decidiu parar o mundo. O mundo parou. É o que mais se ouve falar. O mundo parou. Pronto. Quem parou o mundo? Não foi o coronavírus. Deus tem o poder de parar o mundo. Quando falo mundo, é o sistema, a humanidade. Parou. Isso é que é amor, isso é que é misericórdia. Porque se ele não para agora, o cadafalso seria pior. Parou. O mundo parou. Quem não era crente voltou a ser crente. Quem estava fora da igreja está buscando a igreja. Quem estava com a Bíblia guardada está buscando ler Bíblia. Quem estava desconsiderando a esposa está voltando a dizer que eu te amo. Quem estava pensando em sair de casa voltou para casa. Filho rebelde agora diz que ama o pai. A conversão do coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais, está acontecendo. É a mão de Deus, é o agir de Deus agindo. É o agir de Deus na sua vida e na minha vida. Misericórdia é o nome disso. Estava todo mundo muito apressado na direção do abismo. Deus parou. Vamos parar um pouquinho para refletir. Esse orgulho do diabo no coração da humanidade, todo mundo querendo ser melhor do que o outro. A palavra humildade não existe na humanidade. Agora todo mundo está humilde. Agora todo mundo está solidário. Todo mundo tem alguma coisa para dizer. O mundo não gosta de notícia ruim? Está aí. É o que mais se tem, é notícia ruim. Para ficar um pouquinho pior, tem uns que fazem da notícia ruim um fake. Quer dizer, é um negócio do diabo aquilo. Mas preste atenção. O que motiva tudo isso chama
pecado. Eu quero aprofundar com você aqui. Compartilhe com alguém, diga, olha, o apóstolo está dando uma palavra aí que está mexendo aqui, a gente vai entender. Nossa irmã Inês Espíndola acabou de entrar, seja bem-vindo. Pecado, irmão, o mistério é forte aqui, entenda aí. Então, esse orgulho do diabo na alma do povo, correndo para o rumo do abismo, Deus mandou parar tudo. Para tudo. E deixa eu lhe dar uns dados aqui sobre religião, sobre dogmas, de acordo com estudos feitos nos Estados Unidos, porque lá tudo faz estudo para tudo. De acordo com estudos feitos, olha lá, os sistemas religiosos e espirituais com maior número de adeptos em relação à população mundial são cristianismo, 28%. 28% acredita em Jesus no mundo. Islamismo, 22% acredita em Alá. Isso é no mundo. Hinduísmo, 15% no mundo. Budismo, 8,5% do mundo acredita em Buda. Pessoas que não acreditam em nada, sem religião, não tenho religião, 12%. Eu não acredito em nada. E outros que não sabem de nada mesmo, são 14,5%. Ele não sabe nem por que está aí. Presta atenção. Então a gente percebe aqui que cada grupo tem um Deus. Tem um Deus. Tem gente que diz assim, não, apóstolo, Deus é o mesmo. Eu digo, não, o nome do meu Deus chama Jesus Cristo. Deixa eu perguntar para você, como é o nome do teu Deus? Escreve aí para mim, como é o nome do teu Deus? Quero ver subir aqui. Escreve aí, o nome do meu Deus é... Como é o nome do seu Deus? Porque tem Deus para todo gosto. Tem gente que acredita no pedaço de pau, tem gente que acredita na feitiçaria, tem gente que acredita na maçonaria, tem gente que acredita em tudo quanto é porcaria. Mas o nome do meu Deus é Jesus Cristo. Como é o nome do seu Deus? Escreva aí, irmão. O nome do meu Deus é... Aqui tem um estudo. Que o nome do Deus da pessoa é o Alá, é o Buda. Então, percebe-se aqui que cada um tem um Deus. Porém, eu nunca ouvi dizer que um líder morreu e ressuscitou a não ser Jesus. Você conhece algum? Algum líder religioso? A Kelly Oliveira já escreveu aí, Jesus Cristo é meu Deus. É isso aí, irmão. Declare o nome do seu Deus. Quando você fala o nome do seu Deus para o diabo ouvir, você está conspirando. Sabe o que é oração? É conspirar com Deus. Conspire com Deus. O nome do meu Deus é Jesus Cristo. Eu nunca ouvi dizer que nenhum desses líderes aqui, Buda, Alá, morreu e ressuscitou. Você já ouviu? Não. O meu morreu e ressuscitou. Presta atenção. Jesus Cristo é o meu Deus. Eita, mistério. É isso aí. Escreva mesmo. Escreva o nome do seu Deus. Dê glória para Ele. Jesus Cristo é o nome do meu Deus. Eu nunca ouvi dizer que Buda morreu e ressuscitou. Não. Que Alá morreu e ressuscitou. Nunca ouvi falar nisso aí. Aquele lá do Kardec morreu e ressuscitou. Nunca ouvi falar nisso. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele é o meu Deus. Ele é o dono de tudo. Está escrito, está escrito, está escrito. Portanto, só nos cabe crer ou não crer. Não tem outra saída. Ah, mas eu não creio. Isso aí é problema seu. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Isso é um fato, não é só um fato religioso, é um fato histórico. É um fato histórico. Ele é mencionado em todos os estudos históricos de Joséfo, daquela época, de todo mundo escreveu. Houve um homem na terra, qual chamou Jesus Cristo. É um fato histórico. O seu Deus, dê glória a Deus, o seu Deus morreu e ressuscitou. Ele está vivo, diga glória a Deus, Jesus está vivo. O resto é conversa. O resto é conversa. É por isso que as pessoas estão perdidas, andando atrás de imagem, andando atrás de dogma. Não, você tem que entender. Jesus disse assim, olha, conheça a verdade vos libertará. Está dizendo assim, me conheça e eu te liberto do dogma da religião, me liberto de ti mesmo.
É preciso conhecer Jesus. Não é só ouvir falar. Não, já ouvi falar. Você precisa conhecer. Eita glória! A irmã está dizendo eu creio. É isso aí, irmã, eu creio mesmo. Portanto, só nos cabe crer ou não crer. Se você abrir sua Bíblia em João 3,17, não é o 16 não, o 16 é conhecido demais. Mas no João 3,17 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste atenção. Deus mandou seu Filho para salvar. Isso tudo perdido. Então todo salvo, tem salvo aí, irmão? Quem é salvo? Prende isso aqui. Todo salvo precisa servir ao Deus vivo. Preste atenção. Se você diz que é salvo e não está servindo, você está sem propósito. Porque alguém que é salvo em Jesus Cristo precisa servi-lo, servir de exemplo para outras pessoas. Imagina se eu aqui tivesse aberto mão do meu chamado, eu não estaria aqui agora pregando. Não abra mão do seu chamado. Todo salvo precisa servir ao Deus vivo. Depois você anota assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Vai buscar essa palavra lá. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Está lá. Então todo salvo precisa servir. Enquanto que Satanás busca a destruição total da imagem e semelhança de Deus através da religião. Olha lá. O que é religião? Religião foi uma forma que o homem encontrou de chegar até Deus. Olha lá. Ele não achou que a cruz de Cristo fosse suficiente. Não, ele achou um meio. Aí tem religião para todo gosto. Irmão, tem religião para todo. Tem que acreditar em pedra. Se eu botar essa pedra em cima de mim, vir uma energia sobre mim, que não sei o que. Isso não existe. Não existe. Entende isso aqui? Existe um chamado à graça. Um chamado à graça. Isso é desde o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, volte assim, capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1 de Isaías. Eu vou ler para você do versículo 18 ao 20. Preste atenção como é Deus chamando a graça. Chamando desde aquele tempo. Sempre. Sempre teve aí. Isaías capítulo 1, versículo 18 ao 20. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Pergunta. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelha, né? Difícil. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branca lã. Olha para cá. Eu estou de camisa branca hoje aqui. Agora, quando eu vim para o Senhor Jesus, é como se essa camisa tivesse só lama, todo enlameado, suado, não perfumado, perdido, largado, arrebentado. Quando eu me arrependi, o Senhor me abraçou com a sua misericórdia. Você está me entendendo? Aí ele diz assim: se quiserdes, se quiser o que, Senhor? Se tu te arrepender e obedecer, tereis o melhor desta terra. Se tu quiseres, se tu obedecer, tu vai ter o melhor desta terra. Não importa o teu pecado. Se houver arrependimento, Deus perdoa. Mas arrependimento genuíno, Deus perdoa. Agora você está imaginando a humanidade toda parada debaixo da potente mão de Deus? É porque tem muito pecado. E se tem muito pecado, precisaria de muito arrependimento. Mas não houve arrependimento até agora. Mas ainda há arrependimento. Eu profetizo que ainda há tempo para se arrepender. Pessoas que estão no seu lado vão se arrepender quando você se arrepender primeiro. Mas eu já me arrependi. Arrependa-se de novo. Nós temos que nos arrepender todos os dias.
Nós temos que pedir perdão todos os dias. Aprenda isso. Não tem como. Nós somos suscetíveis, nós estamos ali debaixo. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Olha, só hoje eu vi fazer sol chover, depois deu um vento gostoso. Só hoje aconteceu tanta coisa nesse outono. A gente não tem controle de nada. A gente depende que faz chover, Senhor, faz, aí faz. Faz sol, Senhor, aí faz. Não é assim? Imagina uma nação arrependida. Ele diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas, olha lá, mas se recusardes a graça, se recusardes a oportunidade e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Pronto. Preste atenção. Irmão, não existe palavra mais aberta do que essa. Se tu fores rebeldes e recusardes a oportunidade, a espada, a palavra de Deus te devora, porque a boca do Senhor diz. Jesus, ele é a pedra de esquina. O que significa isso? Ele é a pedra que conduz. É como se fosse assim um teodolito. Não sei se você sabe o que é um teodolito, aquilo que mira, sabe? A mira falante é ali. Ele está favorável, mas também ele pode ser na sua vida e na minha vida. Se eu for um rebelde, ele pode ser uma pedra de tropeço. Eu não quero que ele seja uma pedra de tropeço na sua vida, tampouco Deus quer. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Então perceba que Deus sempre chamou o homem para perto da sua graça. Sempre. Mas o homem sempre se inclinou a desviar-se dele. Pode isso? Em Oséias 11:7 está escrito: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam a Altíssimo, nenhum deles o exalta. É só da boca para fora. Não, eu conheço Deus, Deus está comigo. Tem gente que diz para mim assim: não, apóstolo, eu estou na palavra, eu estou na fé, eu isso, eu aquilo. Ele tudo, Deus nada. Ele não exalta a Deus em nada, porque ele não serve a Deus, ele não congrega, ele não é fiel a Deus, ele não pode adorar a Deus. Aliás, eu quero dar um recado aqui para gente que pega um violão para adorar a Deus num boteco e dizer que Deus está lá. Olhe para mim, olhe para mim. Eu fui do mundo, eu fui da noite, eu fui da treva, e hoje eu conheço e sei que a palavra diz que é agradável a adoração dos santos, que a adoração só cabe em espírito e em verdade. Não deixa o diabo te enganar, e você está dentro de um bar tocando, crente caído, e depois dizer que vai adorar a Deus. É tempo de você se arrepender. Esta palavra é para você também. Você encosta assim o seu instrumento e diga: Jesus, me perdoe, eu estou voltando para ti hoje. Hoje você foi feito para adorar a Deus. Toma uma decisão. Não cabe adoração a Deus se não for dos seus santos. Eu já vi. A pessoa está cantando, aquele público tem 50 mil pessoas, tudo embriagado. Aí daqui a pouco o crente arrependido, que é o cantor, pede para cantar um louvor. Está brincando. A Bíblia diz assim: olha, irmão, sede santo, porque eu sou santo. Simples assim. Simples assim. O que mais tem para Jesus é adoração. São milhares de adoradores no céu. O louvor não para lá. Santo, 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 santo. É só esse o refrão da música. E nós aqui embaixo querendo adorar a Deus de qualquer jeito. Você está brincando. Isso aqui é uma grande oportunidade
para deixar o pecado e subir. A não ser que você não acredite. Se você não acredita em nada disso, não sei nem por que está assistindo, mas se acredita, diga no seu coração: a partir de hoje, a minha adoração vai ser santificada. Eu vou pedir perdão para Deus e pedir para que o Espírito Santo me ensine a adorar. Não cabe adoração com pecado. Não cabe adoração com mentira. Não cabe. Não tem como adorar a dois senhores. Ou é Deus ou é o diabo. Escolha. Eu não posso convencer você. Então Deus sempre chamou o homem. E o homem sempre desviou de Deus. Sempre. E preferiu ouvir a voz do seu coração enganoso. E a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí o Senhor responde: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Preste atenção. Tudo, absolutamente tudo, o que você pensa, o que você maquina e o que você executa, tudo você vai prestar conta. Preste atenção nisso. Então, o que se vê hoje é um grande engano. É um grande engano. Por isso que está todo esse peso de fracasso sobre a humanidade. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Só. E isso é reflexo do pecado, que ignora a grandeza de Deus. O que é um pecador? É um homem ignorante, homem que não conhece a Deus, porque toda pessoa que conhece a Jesus Cristo apaixona-se por Ele. É impossível, a Bispa Simone diz assim, é impossível que você encontre com Deus e não mude seu comportamento. É impossível. Eu fiz encontro com Deus só uma vez. Eu me batizei só uma vez. E eu quero te explicar aqui o que é batismo, rapidão. Batismo, irmão, batismo é o teu sepultamento. Você morre. É bom escrever, vamos escrever nos próximos batismos. Hoje foi o sepultamento de fulano de tal. Você morreu para nascer para Deus. Morre para o mundo, morre para você mesmo e nasce para Deus. Entendeu? Então, o pecado é uma ignorância do homem a respeito de Deus. Ele é um ignorante. Ele continua vivendo as coisas dele. Por isso, esse peso de fracasso sobre a humanidade. Olha a quantidade de cientistas, a quantidade de sábios, segundo eles mesmos, que não conseguem dizer como se defender disso tudo. É especulação para todo lado. E tudo isso é reflexo do pecado que ignora a grandeza da obra de Deus. Sabe o que está escrito em João, no Evangelho de João 1:3? Ó, Senhor, todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas. Então, quando você não sabe alguma coisa, é bom você dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu cheguei no meu limite, eu preciso de Ti. Eu quero aqui dar um relato. No meio dessa pandemia toda, eu li rápido que um médico ateu na Itália, a Itália está sendo muito sofrimento na Itália, e aquele médico ateu, no momento estava atendendo uma pessoa de 75 anos de idade, e ele tinha uma Bíblia na mão. Só que o médico de 38 anos, ateu, ele dizendo: porque nós somos médicos, a gente não acredita nesse negócio de fé não. Totalmente ateu. Mas depois dele ver tanta morte, e aquele homem com uma Bíblia na mão, ele descobriu que era um pastor e começou a pregar para ele. Ele começou a chorar, porque
ele começou a se perceber que ele estava pedindo ajuda de Deus para aquela situação toda. O homem de 75 anos morreu, o pastor morreu, mas pregou para ele. E no outro dia, ele entregou o coração dele para Jesus. Presta atenção. Aquele ateu italiano, hoje é um cristão. E ele disse que vai trabalhar até a última força dele, agora em nome de Jesus, para salvar pessoas. Não foi assim que Jesus fez? Foi até as últimas consequências para te salvar e para me salvar, para nos salvar. Se você é cristão, se você é crente, vá até as últimas consequências para ganhar uma alma para Jesus, pelo menos uma, e discipular e dizer que ela é seu discípulo. Não viva sem propósito. A partir de agora chegou o propósito na vida desse médico italiano. Agora ele é um servo de Jesus Cristo. Agora ele é um servo de Jesus Cristo. Então todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o homem continua no pecado, ou seja, escondido no meio das árvores, igual o Adão. Lembra de Adão? O Adão, quando pecou, ele se escondeu no meio das árvores. O homem está assim, está com medo. Adão, cadê o Adão? Adão, ele estava escondido. Meio assim, está todo mundo escondido com medo. Pecado, irmão. Pecado. Nós estamos estudando um livro chamado Kryptonita. E as pessoas estão identificando o seu pecado. Identifique-se o seu, identifique o nome do seu pecado. Digo, o meu pecado é este aqui. O que me envergonha no meio das árvores, o que faz Deus encobrir o rosto, é esse aqui, é este aqui. E quando você achar um, pode procurar que tem mais. Porque um abismo chama outro abismo. Não tem som não. Acredite nisso. Eu luto todo dia, o Senhor me mostra. Quando Ele me mostra, eu tenho, rapaz, pensa numa coisa que a gente tem é pecado. Todo dia a gente peca, todo dia aparece umas coisas. Aí se arrepende. Vai se arrependendo. Então, o homem continua escondido no meio das árvores, assim como Adão, sem poder desfrutar do melhor de Deus. Tudo por conta do pecado. Pecado. Poxa, minha vida já era para estar bem melhor do que isso e não está. Por quê? O que será, hein? Eu estou falando com crente. Imagina o mundo aí que não sabe de nada. Imagina. Aí Jesus vem com uma palavra para nós assim: ei, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora, mesmo Jesus tendo dito que somos a luz do mundo, ainda não conseguimos viver como uma cidade edificada sobre o mundo. Porque uma cidade só tem sentido quando pessoas podem caminhar livremente nela, por ela, né? Do contrário, ela continuará vazia, usando máscaras, com medo do invisível. Impressionante. As pessoas estão com medo uma das outras. E esse cenário de caos que você está vendo, que você está vivendo hoje nas cidades, que está vendo tudo, esse cenário novo foi pintado pela própria inteligência humana, porque Deus não pintou assim. Depois você vai na tua Bíblia e procura Isaías 48, 18, aleluia. E você vai ver, deixa eu ler logo para você, Isaías 45, olha lá, vou ler para você aqui, ó. Olha lá. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez e a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse
habitada. Está aqui. Eu sou o Senhor e não há outro. E por que está vazia? Deus não criou a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser habitada, para o homem viver livremente, sem pecado. O pecado fez isso, irmão. Está um caos, está vazia, a cidade não consegue ser edificada sobre um monte, não são é Jesus Cristo. Esse cenário, esse caos foi pintado pela inteligência humana. Está aí. A maior economia com a outra maior, os maiores, os grandes. Um deu a tinta, outro deu o pincel, o outro adornou, e está aí o quadro, está pintado. A inteligência humana fez isso. Agora eu quero terminar, entenda uma coisa, que neste exato momento, o mundo todo está vivendo uma grande batalha espiritual. Se você não acredita, mas escute, eu acho que você acredita assim. Já ouviu falar em anjos e demônios? Nesse exato momento, aleluia, a Eliana botou aí, porque assim o Senhor Criador, não é isso aí? Não criou para ser vazia a terra, não é verdade? Nesse exato momento, tem uma batalha espiritual acontecendo entre anjos e demônios. Entende isso aqui? Lutando por causas diferentes. Acredite você ou não, está acontecendo. Ah, mas eu não acredito. Não tem problema, está acontecendo. Você está dentro dela. Está dentro dela. É uma batalha do invisível. O apóstolo Paulo diz assim, porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades e hostes celestiais da maldade deste presente século. Anjos e demônios estão lutando por causas diferentes. Entende isso aqui? Entende isso aqui? É preciso crer, viu? É preciso crer para ver com os olhos espirituais o que está acontecendo. Você não vai ver com olhos carnais. Com olhos carnais você olha como todo mundo. Só vê estatística, só vê falar em morte, mas olhos espirituais você vê algo maior. Então existem aqui dois tipos de exército em ação agora. Preste atenção. Eu vou terminar e você vai entender aqui. Onde nós estamos colocados? Nós estamos, irmão, no primeiro céu. O primeiro céu é onde estão todas as hostes de demônios. Está tudo aqui. Nesse exato momento existe essa batalha. Então eu vou falar para você. Existem dois exércitos em ação agora. Primeiro, o exército do espírito da morte, liderado por Satanás e seus demônios, travestidos com uma nova nomenclatura chamada coronavírus. Preste atenção. O qual objetivo é tragar o homem através da brecha do pecado. Pecado? É pecado. Na ministração passada eu expliquei muito sobre o pecado. É um pecado ver gente morrendo de fome. É um pecado ver uma pessoa ter muito e o outro não ter nada. É um pecado ver alguém roubar o dinheiro público. É um pecado não ter escola boa. É um pecado o hospital não prestar. É um pecado nada prestar. E você é obrigado ainda a votar. Isso é um pecado. Tudo isso é pecado. Abriu-se uma brecha, um precedente muito grande para que Satanás opere. E o outro exército é o exército da vida, onde tem os anjos liderados pelo próprio São Jesus, uma ordem assim de Deus, que compreende que ainda não chegou o fim. Vou falar para você, ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. Claro que não. A Bíblia fala que são apenas o princípio das dores. E você não quer continuar nas dores. A igreja de Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada antes do caos total. Então prepare-se. A não ser que você queira ficar. Eu não quero ficar, eu estou preparado aqui, eu com a minha família, a gente está preparado. O tempo necessário que for para ficar aqui, a gente fica. Mas a gente está preparado para o arrebatamento.
Coronavírus, isso é do diabo, irmão. Presta atenção. Uma mente maquiavélica que fez isso e colocou aí para todo mundo. Humberto Marinho está chegando, chegue mesmo. Daniel Pita está chegando, chegue mesmo. Então, o outro exército que é liderado, o exército da vida, liderado pelo próprio Senhor Jesus, está liderando anjos. E o Espírito Santo, aqui na terra ainda, compreende que ainda não chegou o fim. Ainda há esperança para a humanidade. Vou repetir. Ainda há esperança. E esperança não é fé, fé não é esperança. Ainda há esperança. Quem crê? Se você crê, diga eu creio. Ainda há esperança. Ainda dá tempo. Ainda há esperança. Esse papel é do Espírito Santo, que além de ser consolador, ele precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que nos rodeia. Satanás diz que não é assim, que você não precisa, você não precisa de igreja, você não precisa de Bíblia, você não precisa de Deus, você não precisa acreditar que o diabo existe, você precisa pecar mesmo, você precisa mesmo, vive a tua vida livremente. Escute uma coisa, tudo que você faz sem Cristo, você é um preso fazendo. Não existe liberdade sem Cristo. Tudo que você faz sem Ele são obras mortas. Não tem sentido nenhum. Daqui a pouco, fulano morreu. Sabe quando vão lembrar de você? Nunca mais. Mas sabe quando você é eterno? Quando as tuas obras são eternas em Cristo Jesus, que você deixa um legado para ser levado para frente. Ainda há esperança. Ainda há uma esperança. O Espírito Santo está te falando, ele precisa te convencer do pecado, da justiça de Deus que está a teu favor, e de um juízo iminente. Todo dia tem juízo na terra, está morrendo, já viu a estatística? Isso é juízo. Todo dia tem morte na terra, e agora já foi feito um diagnóstico nos Estados Unidos que vão morrer de 100 mil a 200 mil pessoas nessa pandemia. E eu profetizo que sobre a sua vida, sobre a sua família, não haverá morte. Não haverá morte, porque isso não é para os santos. Não, isso não é para os santos. Sobre a sua família, nenhuma arma forjada do diabo vai prevalecer. A Bíblia é muito clara, que diz que não chegará a tua tenda. Só fé, meu irmão. Só cabe fé. Aleluia. Aleluia, Humberto. Deus te abençoe. Nenhuma forjada do diabo vai atingir a tua família. Esteja debaixo da potente mão de Deus em arrependimento. Tira o pecado da tua vida. O Espírito Santo está falando contigo hoje. Ele precisa convencer do pecado tão de perto te rodeia, do juízo, da justiça que está a teu favor, e do juízo diariamente. Vai ter um dia do juízo final, acaba tudo. Não seja pego de surpresa. Você é inteligente, você tem a mente de Cristo. Porém, a grande dificuldade do Espírito Santo é a cegueira do homem. O homem está cego pela ciência. Está cego. O Satanás conseguiu cegar o entendimento dos incrédulos. E aí tem optado em permanecer nos seus próprios pecados. Mas a palavra de Jesus continua viva. Eu vou encerrar. Viva. Olha o que Jesus disse para nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eita glória, isso é para mim, isso é para você. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui está a chave do sucesso. Qual é a chave? Seguir Jesus. Você precisa ser um seguidor de Jesus. E só segue Jesus quem é discípulo. Quem é provado para ser aprovado. Quem é fiel a Ele. Judas andava com Jesus, mas Jesus não estava em Judas. Você anda com Jesus? Você tem certeza que Ele está em você?
Preste atenção. Ah, mas eu vou para a igreja. Ah, mas eu não sei o quê. A certeza que você tem que ter é que se Ele está em ti, se o teu comportamento demonstra que Ele está em ti. Então, chegou a hora. Fala para você aqui, é tudo ou nada. Deus me falou no passado que 2020 é o ano da verdade. É tudo ou nada. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Como é que está a sua conversão? Como é que está a sua conversão? Eu quero orar com você agora. Eu quero orar, fazer uma oração de arrependimento de tudo que você ouviu. De tudo que você ouviu. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o ouvido do Senhor está agravado para que Ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, o nosso pecado tem nos separado, tem feito divisão. Você entendeu tudo. O mundo está separado de Deus. Não tem uma cidade edificada sobre o monte. As cidades estão vazias, com medo. Enquanto que ela foi feita para estar cheia. É isso aí, Pedro. É momento de se levantar e resplandecer no Senhor. Chegou a luz. Você quer orar comigo? Escreva aí, eu quero orar agora. Eu quero que o Senhor Jesus aceite o meu pedido de arrependimento. Eu quero colocar o meu pecado diante de Deus. Eu quero ser verdadeiramente a luz do mundo e o sal da terra. Curve a sua cabeça. Se você estiver na sua casa, procure um local para você se colocar de joelhos, que eu vou orar intercedendo pela sua vida, mas é preciso que nesta hora você concorde a oração, porque Jesus disse, se tiver 2 ou 3 em acordo, lá eu estarei. Pai, em nome de Jesus, nós concluímos este culto, esta live, a Tua palavra neste momento, aquilo que o Senhor nos deu e aquilo que nós entregamos. Nós vimos falar sobre pecado. Eu profetizo, Pai, que nesta noite, nesta hora, muitas pessoas estão se reconciliando contigo. Estou vendo aqui. Você que está se reconciliando, escreva, estou me reconciliando, estou entregando a minha vida para o Senhor Jesus, porque eu não quero viver a religião, eu quero viver o cristianismo, eu quero viver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço a Tua misericórdia sobre o Estado brasileiro, sobre o Estado do Amapá, sobre o mundo todo. A Tua palavra diz que um dia o Senhor buscou um que estivesse na brecha. Nós estamos aqui na brecha, orando para que o Senhor use de misericórdia. Em primeiro lugar com a Tua igreja, porque a Tua igreja vai ser a primeira a ser provada. Misericórdia com a igreja Tua. E misericórdia com aqueles que já ouviram a Tua palavra. Misericórdia com aqueles que já estiveram na Tua casa e que precisam voltar. Porque eles não são desviados, não. Eles são bem-aventurados, só que eles ainda não entenderam. Que eles retomem o caminho da fé e deixem o pecado. Porque Tu és santo e Tu precisa que nós venhamos nos arrepender. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Amém? Quero também pedir a sua ajuda, a sua colaboração no Ministério Luz do Mundo. É uma instituição sem fim lucrativo, é uma igreja. Igreja, ela é suprida as suas necessidades pelos seus fiéis. Você que é fiel e ainda não depositou o seu dízimo, a sua oferta, e você que precisa fazer isso, faça. A Bispa Simone vai colocar agora o número do Banco do Brasil, agência 38512, anote para você,
agência Banco do Brasil, agência 38512, na conta corrente 33149X. Eu vou repetir de novo para você fazer o seu depósito. Vai aparecer lá, Ministério Luz do Mundo, Banco do Brasil, agência 38512, conta corrente 33149X. Nós precisamos, embora esteja tudo parado, nós precisamos pagar aluguel do prédio, nós precisamos pagar energia, nós precisamos, a Igreja de Jesus Cristo, ela é próspera. Você é próspero, na tua casa não falta nada. Você é o grande exemplo na terra. Fique com essa palavra. Eu quero que o Senhor Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.